Ora então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do canal do Infesta. Este podcast vai trazer todas as semanas o que se passou no fim de semana anterior de todas as nossas equipas e o que irá passar no próximo fim de semana, onde vamos também trazer os resultados e os jogos do próximo fim de semana. Portanto, não será um podcast muito longo, demorará cerca de 20, 25 minutos e a ideia aqui será tirar algumas dúvidas a todos os nossos sócios e simpatizantes, uma vez que por voz muitas das vezes é mais fácil perceber do que estar a ler o que acontece no nosso site. Portanto, fiquem com o primeiro podcast do canal do Infesta. Começamos então pelo voleibol. Vamos falar da nossa equipa feminina de voleibol sénior. O Infesta que no fim de semana passado deslocou-se à Póvoa de Varzim e perdeu por 3-0. Um jogo da 13ª jornada. E a equipa continua no terceiro lugar portanto, da série, onde tem boas hipóteses de terminar nesta posição, uma vez que o primeiro e o segundo lugar já dificilmente consegue alcançar. Aliás, é matematicamente já impossível alcançar. O primeiro classificado é o Póvoa, tem 29 pontos, o Fiens é o segundo com 25 e o Infesta é o terceiro com 18. O Infesta que no próximo fim de semana vai receber no pavilhão Manuel Ramos no sábado o Amarante. E uma vitória garante o terceiro lugar na classificação, uma vez que é o último jogo que o Infesta vai disputar nesta série. É o seu 11º jogo e uma vitória garante o terceiro lugar frente ao Amarante, que é a única equipa que também consegue chegar ao terceiro lugar. Portanto, o Amarante ainda lhe faltam 2 jogos, um deles é contra o Infesta, mas a distância pontual do Amarante para o Infesta são de 6 pontos, portanto, uma vitória do Infesta dá perfeitamente para garantir o terceiro lugar. Esse terceiro lugar que depois, na próxima fase, será, portanto, importante, uma vez que se o Infesta terminar neste terceiro lugar, vai disputar o terceiro lugar também com a outra equipa da série, portanto, depois quem vencer passam à fase nacional. Ou seja, se o Infesta vencer, o Amarante garante o terceiro lugar, como eu já disse, e depois disputará um play-off, um género de play-off a 2 jogos, com uma outra equipa da outra série e, portanto, que depois quem vencer esse play-off irá passar à fase nacional. Portanto, no próximo sábado, todos ao pavilhão Manuel Ramos para apoiar as nossas meninas séniores. Um jogo que está marcado para as 7 da tarde no próximo sábado, no pavilhão do Infesta. Passamos agora para as cadetes, a equipa de cadetes que vai iniciar a segunda fase do Campeonato Regional, Série 4. 2 jogos no próximo fim de semana, no sábado no pavilhão do Infesta, pavilhão Manuel Ramos, às 5 horas defrontam o Juventude Passense. E no dia a seguir, no domingo de manhã, às 10h30 da manhã, deslocam-se até São João de Ver para defrontar a equipa do Feirense. As cadetes que não têm já objetivo definido, uma vez que não conseguiram apurar-se para a fase nacional, na primeira fase. Teriam que terminar nos 2 primeiros lugares, mas acabaram por terminar em 4º lugar. No entanto, vão disputar esta fase regional, onde obviamente vão fazer o melhor para se qualificar, ou para se qualificar na melhor posição possível. Portanto, no próximo sábado à tarde, portanto às 5 temos o Infesta em cadetes com o Juventude Passense e depois às 7 podem apoiar as séniores no seu jogo importantíssimo contra o Amarante.
Passamos então para o o handball masculino, equipa de iniciados, que este fim de semana teve dois jogos, ou seja, o primeiro jogo foi o reatar da partida que foi interrompida no fim de semana anterior, no dia 9 de janeiro, entre o Clube Handball de Lessa e o Infesta. Na altura o Cal vencia por 5-3 quando o jogo foi interrompido e o Infesta depois, na sexta-feira, na retoma desta partida, acabou por vencer por 30-33. Depois, este jogo pronto, que foi interrompido devido às fracas condições do piso do pavilhão, que estava bastante escorregadio. Portanto, teve neste jogo em destaque Sérgio Ferreira, que marcou 15 dos 33 golos do Infesta. Portanto, um grande jogo do Sérgio Ferreira. Depois, o Infesta, no passado domingo, deslocou-se nesta jornada, na jornada 6, aos Carvalhos, portanto, ao Colégio dos Carvalhos, e foi derrotado por 40-18. Portanto, um jogo menos conseguido da nossa equipa, que perdeu por uma grande diferença de golos. Gonçalo Moutinho foi o melhor marcador do Infesta neste jogo, com 8 golos marcados. De referir que nesta série o Infesta entrou já numa segunda fase, portanto não foi possível disputar na primeira fase o acesso à fase nacional. Portanto, o Infesta está nesta segunda fase, na série C2, onde vai tentar qualificar-se na melhor posição possível. Neste momento está em terceiro lugar, ex aequo com o Cal, embora tenha na diferença de golos portanto, uma diferença de golos muito maior, no caso de golos sofridos. No entanto, o Infesta vai tentar, obviamente, chegar o mais acima possível, e para isso terá já que vencer o próximo jogo, que será no Boa Vista, portanto, no próximo domingo, às 16 horas, no pavilhão da Escola Fontes Pereira de Melo, contra o Boa Vista. Passamos então para a equipa de juvenis, que vê o seu jogo a ser adiado frente ao Cal, mais uma vez, e à semelhança dos iniciados, devido ao piso escorregadio. O Infesta, portanto, viu o seu jogo, que estava marcado para sábado, adiado. O Infesta que portanto, nesta fase já tem poucas possibilidades de se qualificar no primeiro lugar, uma vez que o líder, que é a Académica de Samamed, só tem vitórias nos jogos disputados, e o Infesta encontra-se em terceiro lugar com 15 pontos, embora com menos um jogo que o segundo, que é o Azurara. No entanto, a equipa do Infesta vai fazer os possíveis, obviamente, para tentar chegar ao primeiro lugar, embora seja quase uma utopia. O primeiro lugar é o único que dá acesso à fase nacional. O próximo jogo do Infesta, da equipa de juvenis do Infesta, é frente ao Rio Tinto, no próximo sábado, às 14h30, e o Infesta vai jogar em casa, mas no pavilhão do Águas Santas. Portanto, mais uma vez o Infesta tem que andar aqui a tentar arranjar pavilhões para poder jogar, uma vez que, infelizmente, o Infesta neste momento não tem pavilhão próprio para poder disputar os seus encontros. Portanto, Infesta Rio Tinto, próximo sábado às 14h30, no pavilhão do Águas Santas. A equipa de júniores do Infesta perdeu este fim de semana em Vila Nova de Gaia, frente ao Floco de Gaia, por 44-30. O Infesta, que teve em destaque Diogo Costa com 8 golos e Pedro Teixeira com 7, já não tem grandes hipóteses de se qualificar para a fase seguinte, uma vez que teria que terminar nos 3 primeiros lugares para conseguir ir
disputar a fase nacional. O Infesta neste momento está em sétimo lugar, com 15 pontos conquistados, fruto de 2 vitórias e 9 derrotas. No próximo fim de semana, o Infesta vai disputar o jogo frente ao Académico, no domingo, às 4h30 da tarde, no Pavilhão do Lima, mas amanhã tem um jogo em atraso ainda por disputar frente à Académica de São Amédio. Portanto, às 21h30 no Pavilhão Eduardo Soares. Como referi, independentemente dos resultados, muito dificilmente o Infesta conseguirá chegar ao terceiro lugar. No entanto, irá defrontar os dois próximos adversários que irá defrontar são equipas que estão logo imediatamente a seguir na tabela classificativa e poderá haver aqui uma possibilidade de poder-se subir alguns lugares na classificação. Chegamos então à equipa sénior de handball, que neste fim de semana deslocou-se ao pavilhão municipal do Padrão da Légua, habitualmente a sua casa emprestada esta temporada, mas desta feita jogou na condição de visitado, onde venceu o Padroense por 28-40. Um jogo que já na primeira parte o Infesta vencia por 13-22 e na segunda parte a vantagem foi aumentada ao marcar 18 golos contra 15 do Padroense. De destacar na equipa do Infesta, André Miranda, Luís Ribeiro e Filipe Oliveira, todos com 7 golos, e Paulo Guimarães com 6 golos marcados. Com esta vitória, o Infesta mantém-se na liderança do campeonato. É líder isolado, fruto de 9 vitórias e um empate em 10 jogos disputados, tem 29 pontos somados e tem o Académico na segunda posição com 26 pontos, portanto menos 3, e o Gondomar é o terceiro com 22 pontos somados. O Infesta tem aqui muito boas possibilidades de garantir nas próximas jornadas a qualificação para a fase final de apuramento para a subida à segunda Divisão Nacional. No próximo fim de semana, mais propriamente no sábado, o Infesta recebe no Pavilhão Municipal do Padrão da Légua o Futebol Clube do Porto C, jogo agendado para as 17 horas. Passamos agora para o futebol. Veteranos vão regressar ao campeonato neste próximo fim de semana, no sábado, onde vão defrontar o Desportivo de Barca, no campo do Desportivo de Barca, às 7h15 da tarde. O Infesta vai então fazer esta segunda fase do campeonato distrital, da Divisão de Honra de Masters, da Associação de Futebol do Porto, e começa então com este encontro frente ao Desportivo de Barca. Entretanto, na passada segunda-feira foi sorteada a terceira eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto, onde o Infesta ainda está em prova. O Infesta que nos oitavos de final irá defrontar o Juventude de Ribeiras, portanto fora de casa. Portanto será o jogo dos oitavos de final em que o Infesta defrontará a equipa matosinhense do Ribeiras. Neste próximo fim de semana também vão regressar as competições do futebol de 9, 7 e 5. Começamos pelos infantis, sub-13, que vão defrontar no sábado, à 1 da tarde, no campo do Cerzedo, a equipa local do Clube Futebol Cerzedo. Portanto, Cerzedo Infesta no próximo sábado, às 13 horas, no campo do Cerzedo. Os sub-12 jogam no Estádio Moreira Marques, também no sábado, também à 1 da tarde, mas frente ao Lavrense. Portanto, Infesta Lavrense, sábado, às 13 horas, no Estádio Moreira Marques. Os sub-11 recebem no Parque de Jogos Manuel Ramos, também no sábado, às 10 horas, a equipa do Lessa do Balio.
Portanto, sábado às 10 da manhã, Parque de Jogos Manuel Ramos Arroteia, Infesta Lessa do Balio em Sub-11. Os Sub-10, 11 e os Sub-10 não têm qualquer jogo marcado para este próximo fim de semana, mas os Traquinas Sub-9, sim, às 11 horas, vão jogar frente ao Irmesinde, no Parque de Jogos Manuel Ramos Arroteia, também no sábado, e também no sábado, às 11h55, são os Sub-8 que vão defrontar em casa, no Parque de Jogos Manuel Ramos Arroteia, a equipa do Dragon Force. No futebol de 11, começamos pelos iniciados, os sub-14, que venceram o Padroense por 2-0. João Silva e Chico foram os autores dos golos do Infesta, nesta vitória frente ao Padroense, e colocam o Infesta numa posição, portanto, continuam a manter o Infesta numa posição de possível apuramento para a fase de campeão. O Infesta, que é segundo classificado, tem 28 pontos somados em 11 jogos e apenas tem o Leixões acima de si, onde venceu os 10 jogos que disputou. O Infesta, que mesmo assim tem que continuar nesta senda de vitórias, uma vez que o terceiro classificado é o Lavrense. O Lavrense, que não jogou este fim de semana, tem 2 jogos em atraso e caso, relativamente ao Infesta, obviamente, tem 2 jogos em atraso relativamente ao Infesta, e caso vença esses 2 jogos que tem em atraso, igual ao Infesta na tabela classificativa. Portanto, temos que continuar a vencer e esperar, portanto, fazer o melhor frente ao Lavrense. Na próxima jornada, o Infesta vai folgar. Passamos agora para a equipa de Sub-15, que sofreu uma derrota na deslocação ao Trofense por 2-1. O golo de Pimenta a favor do Infesta de pouco valeu para o Infesta, para a equipa de Manuel Oliveira, que encontra-se no grupo dos terceiros classificados, juntamente com o Colégio de Irmesinde e o Nogueirense, somando 26 pontos e estando a 5 pontos do Lessa, que é a primeira equipa que está em zona de apuramento para a fase final. Ainda é possível, uma vez que ainda faltam disputar 16 jogos. O Infesta em 14 jogos somou 26 pontos, portanto ainda é bastante, ainda é possível a vitória e a passagem, portanto, para um destes 2 primeiros lugares da fase de apuramento. Na próxima jornada, o Infesta vai receber o Padroense no domingo de manhã às 10 horas no Parque de Jogos Manuel Ramos. Juvenis, iniciamos com os sub-16 que viram o seu jogo adiado à frente ao Senhora da Hora este fim de semana. A equipa que, portanto, é orientada por José Martins não jogou, portanto, não disputou o jogo que tinha este fim de semana e, por isso mesmo, mantém-se ali no 8º lugar com 12 pontos somados. Na próxima jornada, a equipa vai até ao campo do Lusitano de Santa Cruz do Bispo, às 9 horas, no domingo, para defrontar a equipa do Leixões. Passamos para os sub-17, que estão numa posição mais delicada. A equipa do Infesta perdeu por 5-2 frente ao Grijó. Martim e Duarte marcaram os golos da equipa do Infesta, que continua numa posição muito delicada, uma vez que estão em zona de despromoção. O Infesta, que em sub-17, como se sabe, está a disputar a primeira divisão distrital. Aliás, todas as equipas da formação do Infesta de sub-19, sub-17 e sub-15 estão todas a disputar a primeira divisão distrital e o Infesta está com esta equipa de sub-17 numa posição muito delicada, encontrando-se no 13º lugar em zona de despromoção, com apenas 7 pontos somados.
No próximo fim de semana, o Infesta vai defrontar o Vila, portanto, no Parque de Jogos Soares dos Reis, às 9 da manhã, é uma boa possibilidade para somar pontos, uma vez que o Vila é o último classificado com apenas uma vitória em 13 jogos. Passamos para os júniores. Vamos começar pelos sub-18, que estão na segunda Divisão Distrital, Série 3, e que perderam este fim de semana frente ao Pedrosos por 4 bolas a 2. Neto e Ribeiro foram os marcadores da equipa do Infesta, que viram o seu adversário, que é uma das equipas que está em zona de apuramento de campeão e de subida à primeira Divisão Distrital, viram o seu adversário distanciar-se ainda mais, uma vez que apenas 10 pontos separavam as duas equipas e assim o Pedrosos aumentou para 13 a distância pontual. O Infesta mantém-se ali no sexto lugar com 20 pontos somados e na próxima jornada desloca-se até ao campo do São Pedro de Fins no próximo sábado para defrontar a equipa local do São Pedro de Fins. Passamos agora para a equipa de Júniores Sub-19 que venceu um jogo muito importante frente ao Gondomar por 2 bolas a 1. Simão e Pinto foram os marcadores da equipa do Infesta, que mantém o seu lugar de destaque nesta divisão, embora que é o primeiro, com 38 pontos somados, mais 4 que o Pedras Rubras, que é o segundo classificado, e mais 10 o que o Padroense, que é o terceiro, e o Maia Lidador também tem 28 pontos somados. A equipa de Diogo Rios continua nesta senda de vitórias e tem ainda um jogo em atraso, que foi o da semana passada, que não terminou e que estava 0-0 frente ao Nogueirense. Como se sabe, falhou a luz no estádio do Nogueirense e não foi disputado até ao fim, portanto, esse jogo ainda vai ser remarcado para disputar a segunda parte. No próximo fim de semana, no sábado, às 5h15 da tarde, o Infesta desloca-se até ao Complexo Esportivo Fernando Pedrosa para defrontar o Atlético de Rio Tinto. E para terminarmos, vamos então falar da nossa equipa sénior de futebol, que, como se sabe, já terminou o seu campeonato, a primeira fase deste campeonato, e vai iniciar no próximo fim de semana, no domingo, a segunda fase, portanto, a fase de manutenção. Esta primeira fase que ainda não terminou para a Infesta, mas não terminou, uma vez que ainda falta disputar um jogo deste campeonato, entre o Coimbrões e o Gondomar B, que vai ser disputado amanhã à noite. Portanto, este jogo que vai definir não as classificações, uma vez que aqui já está tudo definido, com o Infesta a terminar no sétimo lugar, com 22 pontos, mas vai definir a pontuação do Coimbrões, que também vai disputar esta fase de manutenção na segunda fase. Portanto, como eu disse, vai arrancar no próximo fim de semana esta próxima fase, a fase de manutenção, onde o Infesta somou 22 pontos e, portanto, esta fase que vai iniciar com metade dos pontos conquistados na primeira fase. Portanto, se o Infesta somou 22 na primeira fase, vai iniciar com 11 pontos no início desta segunda fase. Portanto, a classificação da Série 2 vai iniciar da seguinte forma, com o Rio Tinto em primeiro com 16 pontos, o Candal segundo com 15, o terceiro será o Coimbrões com 13 ou 14 pontos, dependendo do jogo de amanhã, o quarto será o Folgosa com 12, o quinto é o Infesta com 11, o Varzim também 11 pontos, e depois os dois últimos, o Peruzinho com 6 e o Pedroso com 4 pontos. No próximo fim de semana, como eu disse, vai iniciar então a segunda fase, com o Infesta a receber o Folgosa da Maia. Este campeonato que depois está previsto terminar apenas no dia 1 de maio. E assim terminamos o primeiro podcast do Infesta. Espero que tenham gostado.
Obviamente que o primeiro será sempre uma grande novidade para todos, inclusive é para mim. Portanto, vou tentar trazer todas as semanas e tentar melhorar, obviamente, todas as semanas estes podcasts. O meu nome é Filipe Dias, espero que fiquem bem de saúde acima de tudo. Um abraço e até para a próxima semana.